E aí, fião, firmeza? Hoje 2 meses sem gravar, questionando as paradas aí, né? Escutando o grupo Medusa. E aí, meu irmão, escutando o grupo Medusa, grande grupo de jazz brasileiro aí dos anos 80. Então, vamos falar rapidamente aí hoje sobre a questão dos movimentos sociais no Brasil, rapidamente, para fins de vestibular. Não vou me preocupar, logicamente, em dar uma aula de movimentos sociais desde o início da nossa colonização e etc., depois passando pela parte da Inconfidência Mineira e passando aí na Praça da República, para a parte da Republicana, não é isso? Atualmente. Bom, qual é o objetivo dos movimentos, quais são os objetivos dos movimentos sociais? Filhão, o objetivo dos movimentos sociais é chamar a atenção para determinadas causas, determinadas pautas. Então os movimentos sociais servem para isso. Então os movimentos sociais eles podem ser urbanos, podem ser rurais. Urbanos, grande maioria dos movimentos hoje são urbanos, afinal de contas nós temos aí uma demanda muito grande nas cidades. Rurais, como por exemplo o MST, o CONTAG, a Pastoral da Terra e etc. e tal. Temos aí os movimentos, eles podem ser movimentos conjunturais, ou seja, temporários, movimentos que apenas para determinada situação e depois eles podem terminar. Ou eles podem ser movimentos estruturais, que é o caso do racismo, o caso do feminismo, a identidade de gênero, essas situações, né? A busca de desigualdades. Então, há movimentos conjunturais que são temporários e os estruturais que são mais duradouros. Esses movimentos também, eles podem ser de esquerda, centro e direita. Ué, mas senhor, não é só esquerda? Não, esquerda, centro e direita. A esquerda geralmente ligada à justiça social, aquela questão, né, do Estado e a infraestrutura para combater as desigualdades. A direita geralmente conservadora, mantendo os valores de uma sociedade em que eles acham correto ali, né, a pessoal acha correto, e também muitas vezes ligado ao liberalismo econômico, e o centro fica sendo fiel dessa balança aí, votando em algumas situações que eles queiram votar. Os movimentos sociais eles precisam ter coesão, ou seja, uma união, precisam ter pautas, e essas pautas têm que ser bem definidas, porque senão se perde como se perdeu nas últimas manifestações que nós tivemos. Inclusive temos um vídeo onde nós questionamos as manifestações de ontem e de hoje, que as manifestações de ontem, ou seja, quando nós falamos da década de 70, 60, 70 e até 80, elas tinham pautas mais objetivas, e depois, quando se juntou aquela situação que não era pelos 20 centavos, muitas pautas colocadas, então muitas vezes não se resolvem problemas, tá? Então você pode ter tem coesão. Você tem que ter o apoio da sociedade, porque se você não tiver o apoio social, fica difícil a manutenção de determinados nichos sociais. Você precisa ter pautas, né, como eu falei para vocês, a pauta, a coesão, o apoio social, e precisa ter líderes. Essa questão de dizer, o movimento não tem líder, o MST não tem líder. Peraí, tudo bem, eu sei que os MST são assembleias, que aí são tomados, por exemplo, algumas situações dentro das assembleias. Mas quando geralmente você vê na televisão falando, é o Stedley. Ele não é líder, mas ele é representante. Então você tem que ter representantes que vão fazer essa ligação desses movimentos com o governo e tal. Bom, os métodos utilizados dentro dessas situações de movimentos sociais podem partir de reuniões simples, né? Depois podem ser as passeatas, né? No caso, passeatas, carreatas, motociatas, né? Que são os nomes que foram criados, os neologismos criados por aí. Então as passeatas. Depois você também pode fazer a greve são paralisações. Eu ainda comento sempre que antigamente nós tínhamos o pessoal que fazia o piqueteiro era aquele que ficava muitas vezes em frente às fábricas, tentando convencer os trabalhadores a não adentrar para não furar a greve e fortalecer o movimento. Nós podemos ter, por exemplo, também como situação fechamento de vias. Vimos isso agora esses dias atrás, quando houve aquela ocorrência envolvendo 2 policiais rodoviários federais e um jovem, acho que foi em Sergipe, e aí em protesto a população daquela localidade fechou, no estado de Sergipe fechou ali com pneus ali, então acontece isso. Pode ser a pressão política, pressionar os políticos para se conseguir algo, e também, às vezes, algumas manifestações violentas que podem causar muitas vezes danos às pessoas ou mesmo ao patrimônio. O Estado, por sua vez, ele pode entrar em negociações e acordos, ou quando o Estado acha que os movimentos sociais ultrapassaram as situações, eles muitas vezes
colocam a repressão, e aí nós vemos aí o caso da polícia, principalmente os grupos de dissuasão, que são os grupos de choque. Então nós temos essa situação que você pode colocar na sua redação, que você pode colocar no seu vestibular. Então existem alguns, veja bem, existem alguns grupos aí, eu vou falar rapidamente, porque aqui não é, no intento não é dar aula sobre esses grupos, de forma alguma, talvez venhamos a falar de cada um deles com o tempo. Então nós temos, por exemplo, o MNU, que antigamente era o Movimento Negro Unificado, que surgiu na década de 70, e muito das ações afirmativas que foram feitas foi por pressão desse grupo, e logicamente que também ele acabou tendo divisões com o tempo. A CUFA, Central Única de Favelas, que você tem o MVBio, que muitas vezes fala sobre esse grupo, que nasceu na CDD, na Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, na década de 90, e que em São Paulo nós temos várias representações da CUFA em Heliópolis, Paraisópolis e tal. Temos também aí as pastorais da Igreja Católica, a Pastoral da Terra, a Pastoral da Mulher, e tem várias pastorais, então você procure ali. Nós temos também, por exemplo, o MTST. MTST é um Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, não é? que fala sobre a reforma urbana, que ele fala sobre a ocupação de imóveis que não estejam cumprindo o seu fim social, né? Uma questão do déficit habitacional. O MST, que é o Movimento Sem Terra, é um movimento rural, que fala sobre a reforma agrária e o fim do latifúndio. Vou colocar um aqui que vai estremecer o pessoal, que é o pessoal das pessoas, mas não é o MBL, o Movimento Brasil Livre, que tem aí, por exemplo, ele tem um forte braço, por exemplo, dentro das redes sociais, que é o Brasil Paralelo, concursos, etc. e tal, de certa forma representa a direita, né, brasileira. E aí temos vários outros grupos, os grupos feministas, o grupo do LGBTQIAP+, não é, que representa ali o grupo de lésbicas, gays, bissexuais, aí, transexuais, e aí vai uma infinidade ali, né, buscando o direito, né, dessas minorias. Segundo o IBGE, está em torno de 2,5 milhões de pessoas no Brasil. Os grupos feministas, que também procuram a igualdade de gênero, e por aí vai. E os grupos, logicamente, não posso esquecer isso, né, filho? Os grupos ambientalistas. Por quê? Porque muitas vezes as pautas que esses grupos sociais têm são pautas ideológico-políticas, são pautas religiosas, são pautas ambientalistas, são pautas étnicas ou raciais, são pautas sociais, são pautas em defesa de igualdade de gênero, das chamadas pautas identitárias. Acho que 8 minutos está de bom tamanho, e nós vamos escutando aqui o Grupo Medusa. Voltamos depois de 2 meses, cansaço mesmo, filhão, tá ligado? Às vezes desânimo, isso aí tá valendo, mas que sirva para o seu vestibular isso aí. Acompanha o nosso canal, que já nasceu cancelado porque quase ninguém assiste. Tamo junto, Jaelvis, um salve para o Grupo Medusa, que hoje já não existe mais, mas foi um dos grupos que me influenciou muito dentro da música. É nóis, que heróis, tamo junto, Jaelvis.